O CEO disfarçado encontrou uma nova caixa chorando na sala de descanso. O que ela disse em seguida partiu seu coração. Sob a luz amarela fraca da sala de descanso, Ethan parou na porta. Um leve zumbido da máquina de refrigerantes preenchia o silêncio, mas foi o som de um choro abafado que o fez congelar. No sofá gasto perto dos armários, uma jovem estava encolhida, com os braços envolvendo o próprio corpo. Seus cabelos loiros grudavam nas bochechas úmidas, refletindo a luz como fios de ouro, apagados pela tristeza. Ele deu um passo cuidadoso. "Por que você está chorando aqui sozinha?" perguntou com a voz baixa e gentil. A mulher se sobressaltou, erguendo-se bruscamente. Enxugou os olhos rapidamente, mas não olhou para ele. Sua voz era firme, embora cansada. "Se você tivesse acabado de perder sua mãe e ainda assim tivesse que sorrir para os clientes, você também choraria." Ethan parou no lugar. Ele não esperava por aquilo. Tinha entrado apenas para pegar uma garrafa de água, não para entrar na dor de outra pessoa. O peso das palavras dela o atingiu no peito. "Sinto muito", disse em voz baixa. Ela balançou a cabeça, recusando o pedido de desculpas. Recostou-se no sofá, os olhos agora secos, mas distantes. Seu uniforme estava levemente amassado, o crachá torto, lisa. Ethan olhou para o frigobar, mas não se moveu. O silêncio entre eles não era desconfortável. Estava cheio de coisas não ditas. Normalmente, ele daria espaço às pessoas, mas não desta vez. "Sou Ethan", disse, oferecendo seu nome como um ramo de oliveira. Lisa o olhou, de verdade agora, avaliando, julgando se ele era só mais uma pessoa que esqueceria suas lágrimas em poucos minutos. Após uma pausa, ela disse: "Lisa, ele quis dizer algo mais, oferecer algo." "Você quer ficar sozinha?" perguntou. Ela deu de ombros. "Tanto faz. Faltam 5 minutos." Ele olhou para o relógio. Ela tinha razão. Em poucos minutos estaria de volta ao caixa, passando compras, fingindo que seu mundo não havia acabado de desmoronar. Ele sentou-se no banco em frente a ela. Não quis atrapalhar. "É só que... eu entendo como é perder alguém." Lisa o olhou surpresa, mas permaneceu em silêncio. "É difícil explicar para quem nunca passou por isso", disse ele. "Esperam que você chore em silêncio, tire um dia de folga e depois volte como se estivesse consertado." Lisa soltou uma risada amarga. "Exatamente." Ele assentiu. "Eles seguem em frente. Acham que você também seguiu." Por um momento, ela pareceu prestes a dizer algo, mas apenas encarou o chão, o pé batendo levemente, contando os segundos até ter que vestir a máscara novamente. Ethan a observava. Havia algo em seu silêncio, algo forte. Ele conhecia o luto, já o tinha visto no espelho, mas o dela era diferente, fresco, cru e silenciosamente inquebrantável. "Ela é do tipo que quebra em silêncio", pensou, mas ainda assim aparece. Quando se levantou para ir embora, fez uma pausa. "Se algum dia quiser conversar", disse, "ou não conversar, estarei por aí." Lisa não respondeu, mas quando ele se virou para sair, notou que os olhos dela o acompanharam, apenas por um segundo, não com curiosidade, nem com desconfiança, mas com reconhecimento, do tipo que um soldado dá a outro do outro lado do campo de batalha. Ele voltou para as luzes brilhantes da loja, com o coração um pouco mais pesado, a mente ainda repetindo a voz dela. Não foi apenas a tristeza que ficou com ele, foi a força necessária para carregá-la em silêncio. Aos 35 anos, Ethan Hale era um nome bem conhecido no mundo do varejo. Era o fundador e CEO da Ethan Mart, uma rede de supermercados que havia crescido rapidamente na última década, mas poucos sabiam por que ele a fundara. A visão de Ethan nasceu da perda, da morte de sua mãe, e da esperança de criar algo melhor para pessoas como ela. Elaine Hale tinha sido mãe solteira e caixa, trabalhando em turnos tarde da noite e voltando para casa exausta, mas sem nunca deixar de sorrir
ao colocar Ethan na cama. Ela lhe ensinou que a bondade não era opcional, era um modo de viver. Ela nunca viveu o suficiente para ver o sucesso dele, mas Ethan havia prometido que seus sacrifícios não seriam em vão. Quando abriu o primeiro Ethan Mart aos 25 anos, não era apenas sobre vender mantimentos, era sobre dignidade. Ele garantiu que os funcionários tivessem dias de licença remunerada, turnos flexíveis e salas de descanso com sofás de verdade e café, não apenas máquinas automáticas. E funcionou. A empresa cresceu, e por um tempo, o coração por trás dela também. Mas algo mudou à medida que os negócios se expandiram. Mais lojas, mais executivos, mais investidores. Ethan começou a notar certas coisas. Os relatórios das lojas pareciam fortes, mas a rotatividade dos funcionários aumentava. Os gerentes falavam em números, não em nomes. Palavras como eficiência e controle de custos substituíram respeito e bem-estar. Então veio a carta deixada anonimamente em sua mesa. Era direta, mas honesta. Um gerente de loja veterano descrevia um ambiente de trabalho drenado de seus valores originais. Esgotamento, pressão, medo. Você começou algo bom, dizia a carta, mas já não sentimos isso. Você construiu essa empresa com o coração, mas parece que o coração se perdeu. Ethan leu a carta 3 vezes. Naquela noite, não conseguiu dormir. Lembrou-se de quando era menino, vendo sua mãe chorar na cozinha, após ser repreendida por dar um sanduíche a um homem faminto. Naquele momento, ele prometeu a si mesmo: se um dia eu comandar alguma coisa, ninguém será punido por ser gentil. Agora, sentado num escritório alto com vista para o horizonte da cidade, ele se perguntava se havia quebrado essa promessa. A decisão veio rápido, mas não foi por impulso. Era necessária. Se ele queria a verdade, não a encontraria atrás de uma mesa de mogno vestindo um terno sob medida. Precisava voltar ao chão de loja, ao lado das pessoas. Iria disfarçado, sem imprensa, sem assistência. Apenas Ethan, sem título, trabalhando como um funcionário comum. Escolheu uma loja distante da sede, a loja 48, uma unidade tranquila no subúrbio, onde ninguém o conhecia. Lá, se inscreveu com o nome de Ethan J. e começou do zero, auxiliar de estoque, área dos fundos, turnos noturnos. Seu trabalho era simples: descarregar paletes, esfregar o chão, tirar o lixo. Então, numa quarta-feira fria à noite, Ethan se viu empurrando um esfregão pelo corredor dos fundos, suor se acumulando na gola da camisa, os braços doloridos de levantar caixas de água engarrafada. Os clientes passavam por ele. Os funcionários ofereciam acenos educados. Ninguém sabia. E, pela primeira vez em anos, Ethan se sentiu com os pés no chão. Não havia escritório de canto, nem filtros. Apenas ele, cara a cara com a cultura que havia criado, ou talvez perdido. Enxugou as mãos numa toalha e olhou pelo longo corredor de prateleiras. Eu fiz uma promessa, murmurou, e preciso saber se a quebrei. Os turnos noturnos da loja 48 eram mais tranquilos do que os diurnos, mas Ethan percebeu que era naquele silêncio que as partes mais verdadeiras das pessoas se revelavam. Sob luzes fluorescentes, sem correria e barulho, o ritmo da loja diminuía até se tornar algo quase humano. Foi então que ele começou a notar ela, lisa. Trabalhava no caixa 3, sempre pegava o fechamento e raramente falava, a menos que fosse abordada. Era magra, com pele clara e cabelos loiros longos, sempre presos em um rabo de cavalo frouxo. Mas o que chamava a atenção de Ethan não era sua aparência, eram os olhos. Havia neles algo que ele não sabia nomear. Não era exatamente tristeza, mas uma certa quietude, como alguém que aprendeu a conviver com uma dor que nunca curou completamente. Ela era sempre gentil com os clientes, mas não de forma forçada. Era uma gentileza discreta, verdadeira. Quando um senhor idoso passou por seu caixa com $2 a menos,
Lisa tirou o troco do próprio bolso, sem hesitar, e disse para ele não se preocupar. Quando o filho pequeno de uma jovem mãe fez birra e derrubou uma exposição de produtos, Lisa se agachou calmamente para ajudar a limpar, enquanto dizia palavras suaves para acalmar a mulher em pânico. Ela aceitava os turnos que ninguém queria. Batia o ponto tarde. Ethan a viu uma vez limpando café derramado, mesmo não sendo sua área, só porque ninguém mais havia percebido. Nunca reclamava, nunca esperava elogios, simplesmente fazia o que precisava ser feito. E ainda assim, nunca sorria com o rosto inteiro. Ethan a observava de longe, não de forma invasiva, mas atenta. Cada vez que havia interagir com um cliente, tentava ler nas entrelinhas de seus gestos. O jeito como segurava o balcão por um segundo a mais, depois de um atendimento particularmente rude. Como virava o rosto logo após uma risada educada, como se temesse que a máscara pudesse cair. Certa noite viu Lisa caminhando sozinha em direção à sala de descanso, ao fim do turno. Os ombros estavam tensos. Ela olhou por cima do ombro uma vez, depois desapareceu atrás da porta de vai e vem. Foi a primeira vez que ele se perguntou qual fardo ela carregava. Ele não conseguia parar de pensar nela. Não era romântico, pelo menos ainda não, mas era algo mais profundo, algo como reconhecimento. Ele via nela a força silenciosa de alguém que seguia em frente, não porque tinha energia, mas porque não tinha outra escolha. Ethan passou a última semana empurrando carrinhos, repondo prateleiras e limpando vidros quebrados. Seu corpo doía em lugares que ele nem lembrava que podiam doer, mas nada o abalava tanto quanto a presença daquela garota que carregava a dor como se fosse uma segunda pele. Uma noite, ao passar por seu caixa durante o fechamento, ouviu um cliente gritar com Lisa por ela ter escaneado um item 2 vezes. Ela se desculpou imediatamente, cancelou o item duplicado e entregou o recibo com mãos firmes. Quando a cliente foi embora, Ethan viu o rosto de Lisa. Ela ainda sorria, mas os olhos pareciam estar em outro lugar completamente. Foi aí que ele entendeu. A dor que ela carregava era antiga, desgastada, como um casaco que ela já tinha se acostumado a usar. Por que ela continua aqui? Ethan se perguntou naquela noite, sentado sozinho na sala de descanso. Por que uma garota como ela escolhe essa vida? Será que é mesmo uma escolha? Pensou em sua mãe, em como ela sorria para ele mesmo quando seu mundo desabava, em como ela dizia que algumas pessoas dão mais do que deveriam, porque tem medo de que ninguém mais o faça. Olhou para a porta por onde Lisa havia passado mais cedo e pensou: ela não é só mais uma funcionária. Tem algo mais, algo que eu preciso entender. E a partir daquele momento, Ethan começou a observar com mais atenção, não por desconfiança, mas com uma reverência silenciosa. Havia mais em Lisa do que os olhos podiam ver, e ele sentia isso nos ossos. O que quer que fosse, estava prestes a mudar tudo. A porta da sala de descanso rangeu quando Ethan a empurrou, esperando encontrar silêncio. Mas assim que entrou, parou. Lá estava ela novamente, Lisa sentada na beirada do sofá, cotovelos apoiados nos joelhos, segurando com força uma fotografia gasta. Suas costas estavam levemente curvadas, a postura rígida, como se estivesse tentando se manter inteira apenas pela força de vontade. Seus olhos não encontraram os dele, mas também não o mandou embora. Desculpa, disse Ethan suavemente parado perto da porta. Não quis invadir. Lisa balançou levemente a cabeça. Seus dedos tremiam ao apertarem as bordas da foto. Tudo bem. Eu só precisava de um momento. Ethan se moveu em silêncio até o banco em frente a ela e se sentou sem dizer uma palavra. Não queria quebrar o frágil equilíbrio que a impedia de desmoronar. Lisa continuava olhando para a foto, sem realmente enxergá-la. Sua voz, quando veio, era baixa e frágil. Tenho cometido erros no caixa. Hoje digitei o preço errado 2 vezes.
Esqueci de embalar as verduras de uma cliente. Ela gritou comigo na frente da fila inteira. Disse que eu era inútil. Ethan permaneceu em silêncio. Não consegui nem olhar nos olhos dela. Lisa continuou. Queria pedir desculpas, mas as palavras não saíam. Minha cabeça está em outro lugar. Seus lábios se apertaram numa linha fina. Virou o rosto, o maxilar tenso como se estivesse tentando segurar as emoções que ameaçavam escapar pela garganta. Pedi mais um dia de folga, disse após uma pausa. Só um. Mas o gerente disse que se eu faltar 2 dias no mesmo mês, me tiram da escala. Ethan sentiu a raiva crescer dentro do peito, mas a engoliu. Aquilo não era sobre ele. Eu não posso perder esse emprego, disse Lisa, a voz falhando. Meu irmãozinho, ele só tem 6 anos. Ele precisa de comida, roupas, um teto. Agora ele só tem a mim. Ela fez uma pausa e sua respiração falhou. Ele continua perguntando por ela, sussurrou. Toda noite. Como a mamãe está hoje? Ela recebeu meu desenho? Ainda está cansada? Sua mão tremia ainda mais agora e ela mirou ao rosto, escondendo a expressão enquanto os ombros se curvavam para dentro. Eu não consigo contar para ele, disse por entre as mãos. Não consigo ser eu a dizer. Ele desenha para ela toda semana. Eu envio os desenhos pro nada e finjo que ela ainda está fraca demais para responder. Toda noite eu minto. E toda manhã eu choro antes dele acordar. O peito de Ethan apertou. Não havia palavras para aquilo. Nenhum consolo seria suficiente para envolver o peso que ela carregava. Tenho medo, sussurrou Lisa, abaixando finalmente as mãos. Medo de que, quando ele descobrir, pare de sorrir, que perca o último pedaço dela que ainda lhe resta. Ethan a observou. O silêncio agora era denso, doído. Ela o olhou, os olhos vermelhos mais secos. Sinto que estou quebrando, mas não tenho tempo para quebrar. Ele assentiu devagar, a voz quase inaudível. Você não deveria carregar isso sozinha. Lisa soltou uma risada vazia. Mas eu carrego, é isso. Ninguém mais vai aparecer para resolver. Se eu desmoronar, tudo desmorona comigo. Ela se recostou no sofá, a fotografia agora descansando no colo. Ethan a olhou. 3 rostos sorridentes. Um deles, um menino de olhos brilhantes e sorriso com dentes faltando. É ele? Ethan perguntou suavemente. Ela assentiu. Tommy, ele nem sabe o que é luto ainda. E eu tô fazendo de tudo para manter assim por mais um tempo. Sentaram-se em silêncio por alguns instantes. O zumbido da máquina de venda automática, o tic-tac do relógio, até mesmo o barulho distante da loja lá fora. Tudo desapareceu no fundo. Ethan queria prometer algo, qualquer coisa, que tudo ficaria bem, que melhoraria, mas tudo o que pôde fazer foi sentar ao lado dela e sentir o peso daquele mundo apertando ao redor. Lisa enxugou o rosto com a manga do uniforme e se levantou devagar. Preciso voltar, disse, a voz baixa, mas firme. Ethan também se levantou. Se você precisar de qualquer coisa, é só dizer. Lisa não respondeu de imediato. Depois, quase imperceptivelmente, deu um pequeno aceno de cabeça e saiu, ainda com a foto nas mãos. E Ethan, deixado ali no silêncio, soube que algo havia mudado. Ele já tinha visto dor antes, mas nunca assim. Tinha acabado de entrar na escuridão de Lisa e encontrado ali uma luz tão feroz que fez seu peito doer. Aquela noite estava calma na loja. As prateleiras estavam quase vazias. O zumbido das luzes fluorescentes preenchia o silêncio. Ethan, finalizando o turno, limpava uma prateleira na seção de congelados, quando notou Lisa no corredor ao lado, ajoelhada perto das latas de sopa, organizando tudo com uma precisão mecânica. Seus movimentos eram rápidos, exatos, mas sem vida. Seus olhos encaravam à frente, desfocados. Ele hesitou, então se aproximou. Precisa de ajuda? Lisa levantou os olhos, surpresa.
Depois conseguiu esboçar um pequeno sorriso cansado. Tô bem. Só me mantendo ocupada. Ethan se agachou ao lado dela e começou a empilhar latas. Às vezes, isso ajuda. Seguiu-se um silêncio, mas não era desconfortável. Então Lisa falou, com a voz suave. Você já conheceu alguém? Só uma vez, mas que mudou tudo. Ele olhou para ela, surpreso. Sim, acho que já. Lisa assentiu. Minha mãe costumava dizer que teve alguém assim para ela. Ethan fez uma pausa. Quem? Ela estava dirigindo tarde da noite, 10 anos atrás. Chovia muito. O carro saiu da estrada e caiu numa vala. Ela ficou presa, assustada. A voz de Lisa abaixou, tocada por algo sagrado. Ela disse que um jovem parou. Uns 20 e poucos anos, talvez. Ele a tirou do carro, a levou ao hospital. Ficou lá o tempo todo. Discutiu com os enfermeiros para que a atendessem mais rápido. A respiração de Ethan prendeu. Ela nunca soube o nome completo dele. Ele disse que se chamava Jonathan. Jonathan Hale. O nome soou como um sino na mente de Ethan, e por um momento, tudo parou. Jonathan Hale. Era o nome dele antes de mudar legalmente, pouco antes de fundar a empresa. Aos 25 anos, ele quis um novo começo, usou o nome do meio e deixou Jonathan para trás. Tornou-se Ethan Hale. Ele se lembrou daquela noite. A chuva forte, o carro virado numa vala, uma mulher ferida, com medo. Ele havia quebrado o vidro, tirado-a do carro, levado ao hospital mais próximo, esperado até que fosse atendida. Ela o agradeceu. Ele acenou, disse que não era nada, e foi embora. E agora ali estava ele, 10 anos depois, ouvindo Lisa contar a história. Ela sempre o chamou de anjo, disse Lisa. Ela dizia que ele não salvou só o corpo dela. Ele lembrou a ela que ainda existiam pessoas boas, que a bondade importava. Lisa então enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. As bordas estavam gastas. Ela escreveu isso, disse Lisa, mas nunca enviou. Ela o guardava ao lado da cama. Ela entregou o papel para Ethan. Ele o pegou com cuidado, desdobrando lentamente. Ao jovem que me tirou dos destroços, você talvez nunca saiba o que fez por mim naquela noite. Mas você não salvou apenas meu corpo. Você salvou minha fé nas pessoas, na decência, na bondade. Se minha filha algum dia encontrá-lo de novo, espero que veja o que eu vi. Um coração que não hesitou. Se eu não estiver mais aqui quando isso acontecer, por favor, saiba que você me deu mais do que uma noite de vida. Você me deu mais 10 anos com meus filhos. Obrigada, Elaine Carter Elaine. Esse era o nome dela. A garganta de Ethan apertou. Ele olhou para Lisa, a compreensão finalmente se assentando com todo o seu peso. Ela era a menina daquela noite. Tinha 14 anos então. Ele se lembrava vagamente. Uma menina esperando no corredor com um livro de colorir, rabo de cavalo loiro, olhos grandes cheios de preocupação. E agora, ali estava ela, adulta, ferida, forte, e ele esteve ao lado dela por semanas, sem saber. Ela também não fazia ideia de que o homem da história estava sentado bem na sua frente. Você tá bem? Perguntou Lisa, percebendo a mudança na expressão dele. Ethan assentiu lentamente, dobrando a carta com as mãos trêmulas e devolvendo-a com cuidado. Sim, é uma carta poderosa. Lisa sorriu suavemente. Ela acreditava que pessoas como ele eram raras, pessoas que fazem o bem sem esperar nada em troca. Ethan respirou fundo, forçando-se a permanecer firme. Parece que ele deixou uma marca. Os olhos de Lisa se encheram de lágrimas. Deixou, sim. Ela guardou a carta e se levantou, limpando a poeira da calça. Ethan permaneceu parado, os pensamentos girando. Era realmente ela? Essa mulher era a mesma criança que uma vez desenhou para ele um anjo com asas de giz de cera e agradeceu por ter salvado a mãe. E, se fosse,
O que ele deveria fazer agora que o destino os tinha reunido novamente? Mais tarde naquela noite, Ethan estava sentado no chão de seu apartamento, cercado por caixas que não abria há anos. A luz fraca do abajur lançava sombras longas sobre o papelão gasto e pilhas de cadernos antigos, recibos, lembranças de outra vida. Seus dedos se moviam devagar, com cuidado, como se tivessem medo do que estavam procurando. A carta que Lisa mostrara ainda ecoava em sua mente. Jonathan Hale, Elaine, o acidente, tudo se encaixava perfeitamente. Ele precisava ter certeza. Revirando uma das últimas caixas, Ethan encontrou um diário de couro envelhecido. As bordas estavam gastas, o dorso quase rasgado. Era o diário que ele mantinha aos 20 e poucos anos, quando ainda escrevia seus pensamentos à mão, em vez de digitar no celular. Ele folheou as páginas, anotações sobre ideias de negócios, lembretes, entradas curtas sobre noites longas e sonhos dos quais mal se lembrava, e então encontrou. Escondido entre duas páginas, cuidadosamente prensado entre o papel e o couro, havia um pequeno desenho. O papel estava desbotado, as bordas enroladas pelo tempo, mas a imagem era inconfundível. Um desenho infantil de um anjo sorridente, com asas grandes e um halo dourado, e, na parte inferior, escrito com letras grandes e tortas: "Obrigado, moço bonito, por salvar minha mãe. Lisa." Ethan congelou, a respiração presa no peito, enquanto passava os dedos pelas linhas daquele desenho. O anjo tinha cabelo castanho e uma camisa azul, exatamente como ele usava naquela noite. As asas estavam tortas, o rosto desenhado de forma rudimentar, mas a mensagem era clara. Ele se lembrava agora. Foi apenas alguns dias após o acidente. Ele tinha voltado para ver como Elaine estava se recuperando. Ela o convidara para entrar em sua casa modesta, um pequeno aluguel, numa rua tranquila. Os móveis eram antigos. A cozinha cheirava a pão quente. E as paredes estavam forradas de fotografias de uma vida construída com amor. Lisa estava lá, talvez com 14 anos, uma menina magra com cabelo loiro brilhante, preso em um rabo de cavalo bagunçado e olhos grandes demais para seu rosto. Ela tinha espiado timidamente pelo canto, depois correu até ele, segurando o desenho com as duas mãos. "Fiz isso para você," ela disse sorrindo. "Você é como um anjo da vida real." Ele riu sem jeito, lisonjeado, mas sem saber como responder. Pegou o desenho, agradeceu e prometeu guardá-lo. E ele guardou. Até esta noite, ele tinha esquecido. Agora, 10 anos depois, a mesma garota, agora uma jovem mulher, estava de volta à sua vida. Quebrada, mas corajosa, carregando o peso de um mundo que nunca foi gentil com ela. Ele olhou fixamente para o desenho, um nó se formando em sua garganta. Emoções o invadiram. Incredulidade, tristeza, admiração. Aquele tipo de admiração que surge quando o universo dá voltas e coloca alguém que você conheceu de volta no seu caminho. Justo quando você finalmente está pronto para entender o porquê. Lágrimas encheram seus olhos. Ela o chamara de anjo da guarda, mas a verdade é que ele só esteve ali por um momento, uma luz passageira em uma das noites mais sombrias da vida da mãe dela, e ainda assim, aquele momento havia importado. Tinha vivido em Lisa, em sua mãe, naquela carta que nunca fora enviada, e agora ela estava sofrendo, sozinha, carregando não apenas o luto, mas a responsabilidade de criar seu irmão mais novo, trabalhando até a exaustão apenas para sobreviver. E mesmo assim, ela havia mantido a doçura que sua mãe tanto amava, a decência, a força. Ethan passou a manga da camisa no rosto, tentando controlar a respiração. "Ela se lembrou de mim", sussurrou. "Todo esse tempo." Mas ela ainda não sabia. Ela não sabia que o homem que abastecia as prateleiras ao seu lado, que ouvia em silêncio enquanto ela chorava, era o mesmo daquela noite.
O homem que ela havia desenhado com asas e chamado de anjo. A revelação foi esmagadora. Ele permaneceu em silêncio, com o desenho no colo, o coração doendo de um jeito que não sentia havia anos. O passado e o presente tinham colidido, e, no meio disso, estava Lisa. Não apenas uma garota com um sorriso triste. Ela era um pedaço de uma promessa que ele fizera há muito tempo, um símbolo de algo que ele achava ter perdido no ruído das salas de reunião e dos prazos. Ele dobrou cuidadosamente o desenho e o colocou de volta entre as páginas do diário, mas desta vez, não para esquecê-lo. Não, agora era um lembrete, um guia. Olhou pela janela para a noite silenciosa e sussurrou para as estrelas. Ela me deu isso uma vez. Talvez agora seja a minha vez de retribuir. E com isso, Ethan soube que não iria embora. Não desta vez. Tudo estava escrito exatamente com o tom e a estrutura que ele havia construído. A brisa da manhã estava fresca quando Ethan ficou parado do lado de fora da loja, tomando seu café e observando os caminhões de entrega descarregarem suas cargas. Para quem passasse, ele era apenas mais um trabalhador do turno da manhã, esperando para bater o ponto. Mas por dentro, sua mente corria. Ele tinha um plano, silencioso, gentil. Um plano nascido não do dever, mas de algo muito mais pessoal. Naquela semana, Ethan criou um canal privado de apoio por meio da organização sem fins lucrativos que havia fundado anos antes em nome de sua mãe. Ainda ativa, mas agora fora do radar. Sob o pseudônimo de um amigo da sua mãe, ele começou a enviar pacotes semanais para o apartamento de Lisa. Cada caixa era montada com cuidado: mantimentos saudáveis, produtos de higiene, pequenos brinquedos e materiais escolares para o irmãozinho dela. E às vezes, entre os itens, um bilhete escrito à mão em papel sem identificação. Você não está sozinha. Continue. Ou então, sua força é percebida mesmo quando você se sente invisível. Ele sabia que ela ficaria desconfiada no começo, mas também sabia que ela precisava voltar a acreditar na graça, na bondade invisível, assim como sua mãe um dia acreditou. Então veio a música. Uma noite na sala de descanso, Ethan ouviu Lisa cantarolando suavemente enquanto dobrava recibos. Apenas algumas notas fracas, quase perdidas no zumbido da máquina de lanches. Mas ele reconheceu. Era a mesma melodia que a mãe dela cantarolava anos atrás, naquele quarto de hospital. Uma canção de ninar passada de geração em geração. Ele gravou discretamente no celular e, mais tarde, enviou para um amigo compositor com um pedido simples. Você pode transformar isso em algo que ela nunca esqueça? A versão final chegou uma semana depois. Uma delicada versão acústica da melodia, costurada suavemente com a própria voz de Lisa cantarolando, preservada como uma lembrança entre notas de piano e cordas. Ethan mandou colocá-la dentro de uma pequena caixa de música de madeira. Embalou com cuidado, adicionou um bilhete. Para as noites em que o silêncio for alto demais, ela ainda está com você. E deixou na porta dela, sem remetente. Mas havia uma última peça do quebra-cabeça, algo que ele guardava há 10 anos. O desenho. Ele o manteve desde o dia em que ela o entregou. Um esboço de giz de cera de um anjo sorridente sob uma auréola dourada. As asas eram irregulares, os traços trêmulos, mas estava cheio de um calor infantil, de uma fé pura. Obrigada, moço bonito, por salvar minha mãe. Lisa. Ele levou o desenho a uma loja de molduras no centro da cidade e pediu vidro de museu. Sem enfeites, apenas preservação. Na parte inferior da moldura, adicionou uma única linha em letras douradas. Sempre guardado. Quando ficou pronto, ele o embrulhou em papel macio e o mandou entregar na loja, endereçado apenas a Lisa, armário dos funcionários. Sem remetente, sem mensagem. Ele esperou na sala de descanso enquanto o gerente do turno entregava o pacote a ela. Ethan fingia estar concentrado em uma prancheta,
Observando-a pelo canto do olho, Lisa abriu o papel lentamente, a testa franzida. De repente, ela congelou. O desenho a encarava de volta, sua própria caligrafia, desbotada pelo tempo, as letras infantis de 10 anos atrás. O ar lhe faltou, sentou-se no sofá devagar, segurando a moldura contra o peito. Seus dedos tremiam enquanto deslizavam sobre o vidro. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Então, finalmente, sua voz rompeu o silêncio, rachada pela emoção. Quem? Quem guardaria isso por 10 anos? Ela sussurrou. Ethan não se moveu. Deixou o momento respirar. Lisa abraçou a moldura como algo sagrado. Lágrimas caíam livremente agora, sem barreiras. O desenho havia retornado para ela não apenas como papel e tinta, mas como prova. Prova de que alguém, em algum lugar, se lembrava de sua mãe. Se lembrava dela. Como alguém conseguiria guardar isso por tanto tempo? Sussurrou ela novamente, a voz entrecortada. A caixa de música permanecia intocada ao lado dela. As cestas de cuidado ainda chegavam toda semana, mas nada a havia comovido tanto quanto aquilo, porque aquilo era uma parte dela que ela pensava ter desaparecido no tempo. E Ethan, em pé quieto, a poucos metros de distância, sabia que tinha lhe dado algo que dinheiro nenhum poderia comprar: memória, validação, amor. Silencioso, invisível, mas real. A sala de conferência da loja 48 estava cheia de confusão silenciosa. Ninguém sabia por que todos os funcionários, de caixas a zeladores, haviam sido convocados após o turno. Cadeiras alinhadas, café e lanches servidos. Lisa estava sentada perto do fundo, com a caixa de música que recebera no dia anterior, ainda dentro da bolsa. Então o gerente se afastou e apresentou um convidado especial da matriz. Todas as cabeças se viraram. Ethan caminhou até a frente, mas dessa vez ele não estava de uniforme. Vestia um blazer, jeans, sem prancheta. Pegou o microfone e olhou para a sala. Oi, começou. A maioria de vocês me conhece como Ethan J., o cara do estoque que não consegue empilhar um palete direito. Risadas surgiram. Ele sorriu. Mas esse não é meu nome completo. Sou Ethan Hale, fundador da Ethan Mart há 10 anos. Suspiros ecoaram. Lisa congelou, o ar preso na garganta. Eu vim disfarçado para ver se essa empresa ainda tinha o coração com que começou, disse ele. E eu encontrei isso em uma caixa chamada Lisa. Todos os olhos se voltaram. Lisa piscou, atordoada. Eu a conheci muito antes de saber seu nome. Ethan continuou. Anos atrás, ajudei uma mulher em um acidente de carro. Ela tinha filhos. Um deles me deu um desenho de um anjo. Aquela menina está aqui hoje. As mãos de Lisa foram ao rosto. Lisa, disse ele suavemente. Você me lembrou porque isso importa, que a força não é barulhenta. Às vezes, ela apenas aparece, dia após dia, e continua. Ela se levantou lentamente, tremendo. A voz de Ethan estava firme. A partir de hoje, vamos mudar as coisas. Esta empresa vai priorizar as pessoas, com melhores benefícios, apoio à saúde mental e novos programas para ajudar pais solteiros e pessoas em situação de rua. Vamos reconstruir o que realmente importa. Aplausos encheram a sala. Lisa permaneceu parada, emocionada. Ethan desceu do palco e caminhou até ela. Ele estendeu a mão. Te conheci quando você tinha 14 anos. Você me chamou de anjo da guarda, mas na verdade foi você quem me salvou. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lisa. Eu te amei em silêncio, ele disse. Não por quem você queria ser, mas por quem você é, pelo jeito como continuou acreditando no bem, mesmo quando a vida te deu todos os motivos para desistir. Ele respirou fundo. Eu te amo, Lisa. Não porque você precise ser salva, mas porque me lembrou como é viver. O silêncio tomou conta do lugar. Lisa não respondeu com palavras. Ela apenas deu um passo à frente e o abraçou,
com força e certeza. Então um sussurro. Sim. Eles não precisavam de restaurantes caros ou viagens de luxo. Naquele fim de semana, caminharam pelo bairro dela, comendo tacos de food trucks, rindo sob postes de luz fraca. Lisa sentia-se livre de novo, como se sua alma pudesse respirar. Ethan não olhou o celular. Não tinha pressa, apenas segurava a mão dela como se aquilo significasse tudo. Numa tarde, Lisa levou Ethan e seu irmãozinho, Tommy, ao cemitério. Eles colocaram margaridas brancas, as favoritas da mãe, sobre o túmulo. Tommy se ajoelhou e deixou um desenho ao lado da lápide. Ethan ajoelhou também, pousando a mão no ombro do garoto. Eu não conheci sua mãe como você conheceu, disse suavemente, mas acho que ela teria muito orgulho de vocês dois. Tommy olhou para cima. Você acha que ela sabe? Ethan assentiu. Ela sabe. Então sussurrou para o túmulo. Eu prometo que vou cuidar deles, enquanto eu viver. Lisa estava em silêncio atrás deles, os olhos brilhando. Quando Ethan se levantou, estendeu a mão para ela. Juntos, os três permaneceram ali, na brisa suave, com as flores balançando. Nenhuma palavra era necessária, apenas a verdade silenciosa e bonita. Eles tinham encontrado o caminho de volta ao coração, e assim, o que começou com uma lágrima na sala de descanso, terminou com uma promessa sob o céu. Uma promessa nascida não de grandes gestos, mas de pequenos momentos de verdade, bondade e amor silencioso. Ethan encontrou seu propósito novamente. Lisa encontrou a força para se apoiar em alguém. E Tommy encontrou alguém que nunca iria embora. Se esta história tocou seu coração, te lembrou dos heróis silenciosos ao nosso redor, ou te fez acreditar novamente no poder da compaixão, considere se inscrever no meu canal. Aqui não contamos apenas histórias, contamos aquelas que permanecem com você. Inscreva-se, curta e compartilhe para manter essas histórias de esperança vivas. Até a próxima, que seu coração seja bondoso e sua alma tocada